Imagina só, uma crise de liderança tão, mas tão séria que ameaçava rachar um povo inteiro ao meio. Hoje, a gente vai mergulhar na história de como um simples galho seco virou um sinal divino, um sinal que acabou com uma rebelião e colocou um ponto final na discussão sobre autoridade. Parece até impossível, né? Mas essa pergunta é o ponto central de um momento, olha, super decisivo na história. O povo de Israel estava vivendo numa tensão constante, cheia de rebeliões, de disputas. No fundo, a grande questão que pairava no ar era uma só. Quem, afinal de contas, Deus realmente escolheu para liderar essa gente toda? Então vamos direto ao ponto para entender o tamanho do problema. Essa insatisfação não era nada silenciosa, viu? O povo estava sempre murmurando, que era uma mistura de reclamação aberta com fofoca e conspiração nos bastidores, tudo contra Moisés e Arão. Isso ia muito além de uma simples discordância política. Era um desafio direto à autoridade que eles diziam ter recebido de Deus. A coisa chegou num ponto que não dava mais para continuar assim. Sabe, era preciso uma resposta de cima, uma prova que não deixasse nenhuma sombra de dúvida. E é exatamente aqui que a história começa a ficar muito, mas muito interessante. Para resolver essa briga de uma vez por todas, Deus apresenta um plano bem específico e, vamos combinar, bastante fora do comum. A solução foi, na verdade, um teste super metódico e cheio de simbolismo. A ordem era a seguinte: cada uma das 12 tribos de Israel devia trazer uma vara, um cajado, com o nome do seu líder gravado. A vara da tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, ia ter o nome de Arão. E o destino de todas elas seria o lugar mais sagrado de todos, a tenda da congregação. Era lá que elas iam aguardar o veredito divino. E a ideia por trás do teste era bem clara. Olha só, a promessa era que a vara do líder que Deus escolhesse ia, de forma milagrosa, florescer. O objetivo era bem direto: criar um sinal tão poderoso, tão inegável, que acabaria com toda aquela murmuração e rebeldia de uma vez por todas. Então, com as 12 varas secas, sem vida, deixadas lá na tenda, imagina a expectativa que ficou no ar. Todo mundo esperando para ver o que ia acontecer. Qual seria o resultado desse teste tão extraordinário? Uma única noite se passa. E no dia seguinte, Moisés entra sozinho na tenda. O silêncio ali dentro devia ser palpável enquanto ele se aproximava daquelas 12 varas, cada uma delas representando o futuro de uma tribo inteira. E o resultado foi simplesmente impressionante. 11 das varas estavam lá, exatamente como antes, pedaços de madeira seca, morta. Mas a de Arão? A de Arão estava completamente transformada. Tinha vida ali, muita vida. E não foi só um brotinho, não. A vara de Arão viveu um ciclo de vida completo em uma única noite. Ela brotou, deu flores e, o mais incrível de tudo, produziu amêndoas maduras. Foi um milagre em 3 estágios, que desafiou qualquer lei da natureza. E a amendoeira, vale lembrar, era um símbolo de despertar, de aprovação divina, por ser a primeira árvore a florescer. O sinal não podia ser mais claro. Só que o milagre em si não era o fim da história. O mais importante era o que ele significava, né? Era uma prova irrefutável que precisava ser vista por todos, principalmente pelos rebeldes. E foi o que Moisés fez. Ele pegou as 12 varas e levou para fora, à vista de todo mundo. Não foi um julgamento secreto. Cada líder tribal pegou de volta sua própria vara, seca e sem vida, enquanto via a de Arão pulsando, viva. O veredito foi público e simplesmente inegável. E aqui vem o pulo do gato. A vara de Arão não foi jogada fora. Deus ordenou que ela fosse guardada, preservada, como um sinal perpétuo, uma lembrança física visível da sua escolha. O objetivo era muito claro: colocar um fim naquela rebeldia toda para que ela não custasse mais vidas. Certo. Com a prova estabelecida e o sinal bem claro, como será que o povo reagiu? Qual foi o impacto de um milagre tão direto e, digamos, avassalador? A reação foi imediata e foi de pavor. As palavras deles mostram que a ficha caiu. Eles entenderam na hora a gravidade do que tinham feito. A rebeldia virou um medo profundo quando eles perceberam o tamanho da santidade da autoridade que eles tinham desafiado. E foi assim que a crise de liderança finalmente acabou. A rebelião foi calada, não com a força da espada, mas com um milagre da natureza. Onde antes existia desafio e conspiração, agora existia um temor, um respeito profundo pela autoridade sagrada que tinha sido confirmada. E tudo isso nos leva a uma última questão para a gente pensar. O sinal da vara de Arão foi público, foi sobrenatural e foi permanente.
Mas trazendo para os nossos dias, o que precisa acontecer para um sinal ser tão poderoso a ponto de mudar convicções tão fortes e unir as pessoas? Fica aí a reflexão.